momento a gente possa, diante desse louvor abençoado, dar um aplauso para Jesus, porque Ele merece, né? Ele merece todo o louvor, Ele merece toda a honra. Se hoje eu e você estamos aqui hoje, foi porque houve derramamento de sangue. Um dia Ele se entregou por mim e por você. Podíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor te escolheu e me escolheu para hoje pudéssemos estar aqui celebrando o nome do Senhor. E isso para nós, irmãos, é um privilégio. Você é privilegiado. E hoje nós podemos ter os nossos olhos abertos, onde outrora nós estávamos aí como ovelhas sem pastor. E hoje nós temos esse privilégio. Eu queria trazer hoje uma palavra para a igreja, né, que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração. Na verdade, essa palavra ela vem trazer para nós grandes ensinamentos, mas também nos chamar a atenção sobre algumas dificuldades que todo o cristão ele enfrenta, né? E a gente precisa estar muito atento, precisa estar muito, prestar bastante atenção, porque hoje vivemos os últimos tempos, né? Então a gente precisa estar sempre alertas, sóbrios, né? E vigilantes, porque nós temos inimigos, né? Não pense você que você está não tem um adversário. Todos nós temos adversário, né? E a palavra hoje, na verdade, ela vem nos exortar sobre a vigilância, né? A ficarmos atentos às ciladas, às estratégias que o inimigo muitas vezes vai usar para derrubar nós, que somos a igreja, no indivíduo, mas também no coletivo. E a gente precisa estar muito atento. E a palavra está lá na carta de o texto está lá na carta de 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8. É somente um versículo, mas que nos traz grandes ensinamentos. 1 Pedro 5, versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: sedes sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Repita comigo: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Feche teus olhos. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eis aqui a tua assembleia, eis aqui a tua igreja reunida como corpo de Cristo para poder celebrar o teu santo nome, Pai. Que nesta noite o teu Espírito, Senhor Deus, venha calar o nosso eu, mas que somente o Espírito Santo possa ter a liberdade de poder falar, de poder exortar, de poder nos direcionar. Fala conosco, Deus, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, mas aquilo que seja necessário para que haja mudança, para que haja transformação. Ajuda-nos, Deus, a estarmos atentos, alertas contra as ciladas do inimigo, Pai. Porque eis que vivemos nos últimos dias, como foi cantado, Maranata, vem, Senhor Jesus, e que possamos, Senhor Deus, te receber, atentos e alertas, mas com coração limpos e puro, para podermos celebrar as bodas de ouro com o Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. E o tema da nossa mensagem é referente ao texto, né? Eu não sei se coloquei ele para o Júnior. Tu chegou a ver, Júnior? Não, né? Mas o tema, eu mandei para o WhatsApp, eu acho que, na verdade, o tema seria: sejam sóbrios e vigilantes. Esse seria o tema da mensagem, né? Irmãos, todos nós, como discípulos de Jesus, sabemos que nós temos 3 adversários. Isso já é fato, todos nós conhecemos, né? O primeiro é o diabo, o mundo e o próprio eu. Nós somos os nossos próprios adversários, que lutamos todos os dias
para poder permanecer na presença do Senhor. Mas hoje eu queria destacar um desses adversários, que é o próprio diabo. Como diz o texto, ele fica como um leão, esperando uma brecha para poder entrar, te atacar, para poder te destruir. Porque o papel do diabo é esse. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele só tem esse objetivo. Mas Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Então nós temos essa esperança, né? E hoje nós vamos falar desse inimigo, o próprio Satanás, que é sagaz e não desiste de nós. Enquanto você estiver na presença do Senhor, buscando, clamando, você pode ter certeza que o Satanás ele vai estar sempre ao seu derredor, procurando uma brecha para poder entrar e te tirar da presença do Senhor. E quando a gente fala do diabo, né, a gente pensa logo assim naquele bicho feio, né? Aquele monstro e tal, com os 2 chifres e o tridente. Mas muitas vezes não é bem assim, irmãos. Muitas vezes Satanás ele não quer chegar para te colocar medo, para te deixar com medo dele. Não. Muitas vezes ele só vem com uma intenção: usar algumas estratégias, e é sobre essas estratégias que nós vamos discorrer aqui durante esses minutos, para te tirar da presença do Senhor. O que o diabo mais quer, irmão, é te tirar, é tirar o teu foco, tirar a tua atenção da presença de Deus. Se ele conseguir isso, ele já venceu. E hoje a gente vai ver algumas coisas que ele faz para tentar nos tirar da presença do Senhor. E para isso ele usa 3 estratégias, que a gente pode até dizer que são os 3D de Satanás, né? Que o primeiro é a dúvida, a divisão e a distração. São os 3D que Satanás vai usar para tentar te tirar da presença de Deus. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. O inferno ele não precisa te destruir de fora. Mas se ele conseguir te corromper por dentro, ele já venceu. E aí a gente precisa estar muito atento contra essas ciladas e armadilhas do diabo. E a primeira delas é a dúvida. Desde o princípio, Satanás trabalha com a dúvida, né? Em Gênesis 3:1 diz assim: é verdade que Deus disse? Colocando dúvidas. Será que é verdade que Deus disse? Que se tu comeres desse fruto? Muitas vezes ele vai trabalhar na nossa mente com a dúvida. Será que vale a pena isso? Será que realmente está valendo a pena eu ir para o discipulado? Será que está valendo a pena eu participar do grupo familiar? Dúvida. E isso é uma das armas que o diabo usa desde o princípio para tentar te tirar. Eu confesso para vocês que em algum momento da minha vida, na minha caminhada com Jesus, eu tive dúvidas. Eu me lembro que uns dos discipulados, lá atrás, muito tempo, eu questionava algumas coisas e eu dizia assim, mas, poxa, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou indo para oração, eu estou fazendo isso, e o ímpio está prosperando, parece que as coisas não dão certo para mim, será que está valendo a pena isso? E por isso a importância do discipulado, porque a dúvida ela não pode permanecer. É normal você ter dúvida, mas você precisa tirar as dúvidas. E numa desses discipulados com o pastor, eu cheguei e abri meu coração e falei isso para ele. Ele falou, Renato, eu vou te dizer uma coisa. E eu sei que ali ele foi tomado pelo Espírito Santo.
Eu dizia, pastor, mas por que eles prosperam? Parece que as coisas dão certo, e para mim parece que eu estou lutando, e as coisas não estão dando certo. E ele falou uma coisa que aquilo ficou marcado na minha vida, na minha história, durante todo esse tempo. Ele disse que o céu dessas pessoas é isso aqui. E isso ficou marcado. O grande problema, às vezes, irmãos, é que às vezes a gente acha que a nossa vida, ela só se limita aqui. O céu do ímpio é isso, é o mundo. Acabou, para ele acabou. Mas e depois? E aí eu fui cair em si, entendi que realmente de nada isso adianta. É porque às vezes a gente tem uma visão muito limitada do reino. A gente acredita que eu preciso ser próspero aqui, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Mas isso não é o mais importante. E aí eu volto a dizer, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, muitas vezes o diabo ele vai tentar colocar dúvida na sua mente. Será que vale a pena ser discípulo? Será que isso não é perda de tempo? Quantos de vocês talvez já não passou isso? Será que está valendo a pena todo o esforço? Muitas vezes ele vai atacar na sua mente para tentar te tirar da presença do Senhor. A dúvida é um pensamento, irmãos, plantado na nossa cabeça, muitas vezes pelo diabo, na maioria das vezes. E ele usa isso, muitas vezes, para nos impedir de desfrutar da nossa vida e crescer nos planos de Deus para nós. Muitas vezes, ele tenta colocar isso para que possa impedir de nós avançarmos no conhecimento de Deus. E tenta nos paralisar. E isso é muito perigoso. A palavra de hoje vem nos trazer alguns alertas que nós precisamos estar atentos, irmão. Que às vezes são coisas que às vezes passam na nossa cabeça. E se nós não estivermos atentos, nós acabamos caindo nessas estratégias do diabo para tentar nos parar. Quando você começa a duvidar da bondade de Deus, da palavra de Deus e da sua identidade, de quem você é em Deus, aí você começa a enfraquecer espiritualmente. E aí você vai, e quando você vê, você está longe da presença do Senhor. Irmãos, ninguém sai da igreja, ninguém se afasta de Deus assim. É um processo. A gente vai esfriando espiritualmente. E quando nós nos apercebemos, nós estamos longe da presença do Senhor. E aí, é tudo que o diabo quer. É te afastar. E muitas vezes ele vai trabalhar na tua mente com a dúvida. E a dúvida, irmãos, ela vai gerar, com certeza, incredulidade. E a incredulidade, ela vai gerar medo. E o medo vai gerar a paralisia. Pense nisso. Ela vai gerar a incredulidade no teu coração. Você vai ficar descrente. E isso vai gerar medo de avançar. Será que eu devo ir? Será? Medo. E isso vai te paralisar. E quando você se aperceber, você não consegue mais andar. Olhou para trás. E é tudo que o inimigo quer. É te fazer parar, né? O inimigo, ele luta constantemente para te fazer parar. Como a gente pode vencer isso? Uma das estratégias que nós também precisamos ter é que nós precisamos usar a palavra, como Jesus usou no deserto. Quando vier a dúvida, quando vier a incredulidade, quando vier os maus pensamentos,
use a palavra. Jesus no deserto, ele usou a palavra. E ele dizia, está escrito. Está escrito. E você precisa tomar posse disso. Está escrito. Todas as vezes que o inimigo vier colocar dúvida nos teus pensamentos, para te colocar medo, incredulidade, te fazer parar, use a palavra. Alimente a fé, ouvindo e meditando nas promessas do Senhor, como diz em Romanos 10:17. Precisamos nos alimentar da fé. Precisamos meditar na palavra, mergulhar na palavra. A palavra é que liberta, a palavra é que cura, e a palavra é Jesus. Só Ele tem o poder de te libertar. Não tente lutar com as tuas forças. Havia uma mulher, isso é uma ilustração que eu achei até interessante, que ela estava lendo Mateus 17:20. E ela resolveu fazer a experiência. Esse texto fala quando Jesus diz que se nós tivermos fé, que se nós orarmos com fé e pedir para a montanha sair daqui para ali, vai acontecer. E aí ela resolveu experimentar. Bora ver se realmente funciona. E ela orou a Deus que removesse uma montanha que ficava em frente à sua casa. Orou, tornou a orar, sempre de olhos fechados, clamando. E depois parou. Em determinado momento ela parou e foi abrindo os olhos devagar, desconfiada. E quando ela abriu seus olhos, a montanha ainda estava lá. E ela então, com toda a naturalidade, ela disse, eu já sabia. Dúvida. Ela não creu. Muitas vezes, nós também somos assim. Nós duvidamos do poder de Deus. Às vezes você vai fazer algum trabalho ou alguma coisa, e aí quando não dá certo e você ora, mas no seu íntimo você já está decretando a sua derrota. Isso não vai acontecer. A dúvida é cruel. Tem até um ditado que diz. A dúvida, irmãos, ela faz com que a gente perca o melhor de Deus para nossas vidas. A dúvida, irmãos, é o veneno da fé. Mas a palavra é o antídoto que traz cura, liberdade para vencermos a dúvida. Você está com dúvida? Vá para a palavra. Vá para a palavra. Às vezes nós estamos caminhando em passos lentos, como, sabe, e às vezes a gente tenta, a gente busca, mas a gente não consegue, porque muitas vezes a dúvida está implantada dentro de você. E você não tem fé verdadeiramente. Você não crê que Deus pode te libertar. Você não crê que você pode vencer. E muitas vezes a dúvida, ela faz isso, ela te paralisa. Mas hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de você quebrar as mentiras e o engano que Satanás tenta colocar. O que o diabo mais quer, irmãos, é te tirar da presença de Deus. Se ele conseguir te afastar dos caminhos do Senhor, ele te venceu. E a gente precisa estar atento com isso. A dúvida é o veneno da fé.
Mas a palavra, ela é o antídoto que vai te trazer cura, libertação, para vencer todas as dúvidas que talvez estejam no teu pensamento agora. Amém? A segunda estratégia e arma que o diabo usa é a divisão. Isso também é algo terrível. E essa é uma arma de destruição coletiva. Já não é só você, mas já é no coletivo. É contra a igreja, de um modo geral. Em Mateus 12, 25, Jesus falou assim, olha, todo reino dividido contra si mesmo será devastado. A divisão também é uma arma, é uma estratégia que o diabo usa para tentar destruir com você e com a igreja. O diabo, ele sabe que não pode parar uma igreja unida, de forma alguma. Então ele semeia muitas vezes fofoca, críticas e ressentimentos. A divisão, às vezes, ela causa divisões em casamentos, ministérios, amizades, muitas vezes para enfraquecer o corpo de Cristo. E nós, da Igreja Batista Shalom, precisamos estar blindados. E nós estamos blindados pelo poder do Espírito Santo. Isso, na verdade, é um alerta para que a gente não caia nas ciladas e nem nas armadilhas. Porque a divisão também é algo que tem destruído muitas igrejas. Tem rachado grandes denominações. Porque muitas vezes estão agindo na carne, na carnalidade, deram espaço. E isso tem realmente paralisado e tem destruído os grandes ministérios por conta da divisão. E como a divisão atua para destruir a igreja? A gente vai ver algumas coisas. A divisão opera de várias maneiras prejudiciais. Primeiro, quando há divisão, a quebra de comunhão. A essência da igreja do Senhor é a comunhão. É por isso que aqui a gente sempre, preza muito por esses momentos de comunhão, da koinonia, da estar junto, de poder fortalecer, porque a comunhão é que vai fortalecer os laços dos irmãos, da igreja, e isso é importante. Mas quando há divisão, há quebra de comunhão. A divisão rompe essa unidade, resultando em falta de amor, disputa e até facções, irmãos, dentro da igreja, dentro de ministérios. E isso é muito perigoso. A gente precisa. Às vezes eu já ouvi relatos de denominações onde há isso. E isso me chamou muita atenção. Onde há disputas para que o outro, eu seja melhor do que o outro, eu pregue melhor, eu cante melhor do que o outro. Irmãos, isso é terrível. Isso é carnalidade. Quando o amigo contou para mim que isso existe, eu falei, meu Pai do céu. E isso é divisão, é Satanás introduzindo isso dentro da igreja, e as pessoas tendo disputas dentro da igreja, um querendo ser melhor com o outro, criando panelinhas, grupos. E aí, às vezes, eu fico pensando, graças a Deus, que a nossa igreja, ela entende esse princípio da comunhão, do estar junto, do crescer. E aí, às vezes, a gente acha que isso não existe, mas existe, irmão. Infelizmente existe. Outra coisa que acontece
é o enfraquecimento do testemunho. Quando há divisão, enfraquece o testemunho da igreja na comunidade. Uma comunidade desunida perde credibilidade. E isso é terrível para pregar a mensagem do amor e reconciliação do Evangelho. Aí a igreja vai viver uma hipocrisia, em vez de viver uma unidade. E isso é um problema muito sério. Precisamos viver a verdade. Precisamos pregar a verdade. Não somos melhores, mas nós precisamos viver isso. E precisamos estar muito atentos a essa estratégia do diabo, de tentar colocar divisão. Porque é uma arma que ele usa, e usa para destruir os membros, a igreja. Há também perca de foco. Em vez de se concentrar na missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, os membros e líderes de uma igreja dividida gastam energias em conflitos. Graças a Deus que isso não existe aqui. Porque nós precisamos, nós somos ensinados a viver o verdadeiro Evangelho. Há também imaturidade espiritual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, associou as divisões à carnalidade e à imaturidade espiritual, onde as pessoas formavam grupos baseados em preferências por líderes. Como diz lá, né, que um era os de Paulo, outro era de Apolo, outros eram de Pedro, então estavam criando grupos. E uma dessas vezes, eu rodando, eu peguei alguns irmãos de uma determinada igreja, e aí a gente vai ouvindo, né? A gente é igual papagaio, a gente vai só ouvindo. Eles vão falando, eu estou ouvindo aqui, mas eu estou aqui, né? Escutando meu louvor. Então, pela conversa deles, eles estavam um difamando o outro, porque o que eu entendi era que era uma disputa para quantas almas eu ia levar para o culto, para, sei lá, para a reunião. E nisso você via o irmão já falando mal do outro, que nem estava lá. Então aí eu digo, meu Deus, isso eu vi, irmão, eu ouvi. Ninguém me falou, eu ouvi. Há uma disputa, entendeu? Não, porque a igreja tal é melhor do que a outra, então isso é terrível. Então a gente vê que é uma igreja carnal, uma igreja que não tem. E aí eu ficava, meu Deus do céu. Precisamos ter cuidado também com infiltrações de erros e pecados. A falta de unidade abre espaço para que heresias, orgulho, ganâncias e outros pecados se instalem mais facilmente. Pois a vigilância mútua e o cuidado uns pelos outros são comprometidos por causa da divisão. E aí a gente precisa ter muito cuidado também, como líderes que somos. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para mim, eu não sei qual é o plano que Deus tem para você, mas você é líder. Então isso são ensinamentos que o Senhor está trazendo para nós, para que a gente possa usar quando, de repente, em outro lugar, Deus te levantar como um líder, como um pastor. Eu não sei. Eu sei que Deus tem plano para nós. E aí a gente precisa estar preparado contra essas ciladas e essas artimanhas do inimigo. E qual seria a solução na perspectiva bíblica para isso? A Bíblia enfatiza a importância da unidade do corpo. Em 1 Coríntios 12, 25 a 27, Paulo usa a metáfora do corpo humano para ilustrar que assim como todos os membros têm funções diferentes, mas trabalham em harmonia, os membros da igreja devem cooperar e cuidar um dos outros para evitar as divisões. E isso se chama discipulado. Cuidar um dos outros.
Você tem uma responsabilidade de cuidar do seu discípulo. Veja bem, você não é dono do seu discípulo, mas você precisa cuidar. E cuidar é se preocupar, é investir tempo em oração, em saber como é que ele está, desde que ele queira também. Porque isso também é uma coisa que você vai investir naquele que quer. Se ele quer, meu irmão, invista. Agora, se ele não quiser, você só precisa orar. Continuar orando. E a gente precisa se preocupar como estão a vida dos nossos discípulos. E como está a minha vida. Porque eu também sou discípulo. Se você é discipulador, você é discípulo. Então a gente precisa também se cuidar. A gente precisa também estar no discipulado. A gente precisa também discipular. E a gente precisa cuidar um dos outros. Para que a gente não permita que essa artimanha da divisão venha trazer o rompimento desse elo que é nós. Por isso que a gente sempre gosta de estar junto, né? Gosta de, às vezes, sair e unir os irmãos. Eu gosto de sempre, as pessoas que me conhecem sabem, desde quando eu sempre gostei de estar com pessoas, de estar junto, de estar naquele momento, e agora como discípulo, melhor ainda, porque eu estou com meus irmãos, para variar comendo, né? Mas eu gosto de estar, porque isso fortalece a igreja, isso fortalece laços, irmão. E isso a gente preza muito aqui. Graças a Deus, eu tenho líderes que prezam isso, a comunhão, o estar junto, o caminhar junto, estar abraçado, e dizer, irmão, eu estou aqui contigo. Isso é muito importante. A solução para a divisão é buscar a unidade de pensamento e propósito em Cristo, focando no essencial do Evangelho. E o que é o essencial do Evangelho? A cruz e a ressurreição de Jesus. Isso é o essencial, porque o Evangelho ele é poder para salvar e para transformar. Mas a essência disso é a cruz de Jesus e a ressurreição de Jesus. Essa é a essência. Rejeitando o espírito divisor que a Bíblia atribui a quem? Ao diabo. Esse é o espírito divisor que tenta colocar divisão. A oração, o amor mútuo, a humildade são vistos como ferramentas essenciais para preservar a unidade da igreja. E tudo isso a gente vê que a gente luta para que isso aconteça. Oração, palavra, unidade, isso precisa, é a base para uma igreja forte. É a base. Oração, palavra, comunhão. E a gente tenta aplicar isso todos os dias, para que a gente possa também ser uma igreja vitoriosa. E você é um vitorioso. Se você pratica isso, se você aplica isso, você também é um vitorioso. Pratique o perdão, meu irmão. Não deixe que ressentimentos, que mágoas te impeçam de avançar no Evangelho. Procure a reconciliação. Se você tem algo com o seu irmão, vá lá e fale, porque nós somos seres humanos, irmão. Talvez, às vezes, uma palavra que talvez foi até mal colocada, e isso talvez você tomou para si. Não deixe, não guarde isso. Vá lá, peça perdão, se for o caso, se reconcilie. Mas, sabe, resolva. Não deixa que isso fique, porque isso maltrata o teu coração, e isso vai te impedir de avançar no reino. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Se há isso, meu irmão, vamos quebrar isso, porque isso não existe. Proteja o seu coração contra as ofensas, porque às vezes acontece. Nós somos seres humanos, passíveis de erro, meu irmão. Mas muitas vezes elas são isca para destruir relacionamentos. Não deixa que isso impeça. Se tem algo contra o irmão, vá lá e fale, resolva. A gente não pode permitir que essas raposinhas venham destruir.
aquilo que durante anos tem vindo sendo construído dentro da Igreja Batista Shalom. E a gente precisa ter essa preocupação, irmão. Buscar sempre a unidade, como diz em Efésios 4:3. E ele diz lá que é para nos esforçarmos. Ou seja, não é fácil. É preciso esforço. É preciso renúncia para que a gente possa manter essa igreja unida. O diabo, irmão, ele não teme uma igreja grande, de forma alguma. Mas ele teme uma igreja unida. Se a igreja estiver unida, ele teme. Porque a gente vê muitas igrejas aí, grandes igrejas. Mas isso para ele não faz diferença. Mas onde ele vê unidade, aí ele já dá um passo atrás. E a gente precisa lutar contra isso. O outro D de Satanás é a distração. Que muitas vezes, isso às vezes, na era de hoje, por muito pouco, às vezes a gente se distrai. Quando a gente vê, a gente já está distraído. E isso é uma estratégia silenciosa. Mas ele usa para tentar trazer e te tirar do propósito que Deus tem para ti. Distração é trocar o essencial pelaquilo que é secundário. Isso é distração. Em Lucas 10, 41, 42, Jesus fala de Marta, né? Marta estava distraída com muitas coisas, enquanto Maria escolheu ouvir Jesus. Muitas vezes nós somos como Marta. Nós estamos preocupados com muitas coisas, muitas vezes em fazer, em vez de ser. A gente quer fazer muito, e às vezes a gente se distrai. Lembro também do jovem Eutico, né, quando lá em Atos 20, se distraiu olhando para a janela e adormeceu. E isso é perigoso. A vigilância espiritual, a queda de Eutico é usada para ensinar sobre a necessidade de não se deixar vencer pelo sono espiritual. Tem alguém com sono aí? Cuidado. Ou por distrações do mundo, enquanto se está na presença do Senhor. Isso é perigoso, irmão. Às vezes a gente se distrai com muita facilidade. O mundo em si, às vezes, ele tenta nos distrair com muitas coisas. Hoje nós temos redes sociais. Às vezes a gente diz assim, que na verdade já está acontecendo. Os dias são abreviados, os dias passam muito rápido. Você vê quando você se espanta, você acorda, quando se espanta já é 11 horas, já é meio-dia. Mas se você for parar para pensar, quantas horas você está no celular, no WhatsApp, no Facebook? Eu falo por mim, irmão. E isso, Deus me chamou muita atenção. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou distraído. E isso aqui tem destruído muitas vidas espirituais. Por conta da distração. E o Espírito Santo me chamou a atenção sobre isso. Eu preciso mudar. Porque senão, quando a gente se apercebe, nós estamos longe do Senhor. A posição na janela de Eutico, sentar-se na janela, pode simbolizar uma postura indiferente, ou de estar com a atenção dividida entre a fé e as coisas mundanas. A gente às vezes pode querer servir a Deus, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer, e aí a gente precisa ter cuidado com isso. O que nós precisamos fazer? Qual a minha posição como discípulo de Jesus? O diabo não precisa te fazer pecar, se ele conseguir pelo menos te manter ocupado com o que não importa, ele já venceu. Se ele conseguir te manter ocupado com outras coisas que não sejam as coisas de Deus, ele já venceu. Então, muito cuidado. Priorize tempo com Deus. Oração, palavra, antes de qualquer outra coisa. E eu preciso exercitar isso. Ao acordar, eu preciso priorizar a Deus.
Porque muitas vezes a gente já acorda no afã de que tem que trabalhar, e quando você vê, você já não orou, você não leu a palavra. Irmãos, é muito importante, pela manhã, a gente meditar na palavra. Porque você acorda, você está com a mente fresca, você consegue assimilar as coisas. Irmãos, e todas as vezes, quando, pelo menos comigo, que às vezes eu saio naquela agonia que eu me acordo tarde, mas parece que o dia não é o mesmo quando eu oro, quando eu busco a presença do Senhor. E a gente precisa priorizar Deus. Priorizar Deus acima de todas as coisas. Coloque limite naquilo que te rouba a atenção, redes sociais, vícios e preocupações demasiadamente. A gente precisa. Eu já tenho visto, né? E eu fico feliz, às vezes a gente ouve testemunhos nos grupos familiares, onde as pessoas estão colocando limites nas redes sociais. Não, até essa hora eu faço e depois... E isso é bom, e isso alegra o nosso coração. Porque a gente vê que as pessoas têm entendido que muitas vezes isso são distrações que te fazem tirar da presença de Deus. Viva focado na missão. Você e eu temos uma missão, que é levar o Evangelho àqueles que necessitam, àqueles que estão perdidos. Quem não sabe para onde vai, não se perde no caminho. Então tome cuidado. A distração é a anestesia que muitas vezes o diabo usa para você perder a sua paixão por Deus e às vezes sem perceber. Então tome cuidado com as distrações que muitas vezes vão aparecer dentro da sua vida, durante a sua caminhada. Não se distraia facilmente. Esteja atento, seja sóbrio, esteja vigilante, para que a gente não seja pego de surpresa. Faça uma autoavaliação em qual desses 3 dedos de Satanás você ainda tem dado espaço na sua vida. Vamos autoanalisar o que eu preciso melhorar, em que área eu preciso melhorar dentro disso. E aplique isso, irmão. Não adianta você somente vir ouvir e sair daqui como se nada tivesse acontecido, mas aplique isso, pelo menos em alguma área dessas, a gente precisa melhorar. Eu confesso para vocês que eu preciso melhorar, e às vezes eu me distraio muito fácil com as coisas, e eu preciso mudar. Jesus me libertou, e eu não posso me ver preso a coisas que são secundárias. Eu preciso priorizar a Deus. Senão de nada vale eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Confesse ao Senhor e feche as brechas. Se há algo, confesse. Ore ao Senhor, confesse a seu discipulador. Olha, eu preciso melhorar nessa área. E isso vai te ajudar, irmãos. Declare em voz alta a palavra de Deus para fortalecer a sua mente. Quando você lê a palavra, fale em voz alta mesmo. Declare isso. Deus se agrada disso, isso te fortalece. Defina prioridades, elimine distrações que roubam o seu tempo com Deus. Muitas vezes nós perdemos tempo com outras coisas, em vez de estarmos buscando, orando, meditando, crescendo em Deus. E a gente precisa colocar limite nessas coisas e usar prioridades dentro de Deus. Amém? Irmãos, para concluir, o diabo pode até tentar te derrubar. E ele vai tentar. Não pense que não. Mas ele não tem poder sobre alguém que está firme na palavra. Como você está na palavra? Reflita, como eu estou na palavra? Será que eu estou firme na palavra? Ou estou como um prego na areia? A gente precisa pensar nisso. Seja cheio do Espírito Santo. E você só vai ser cheio do Espírito Santo se você estiver na palavra. Porque a palavra que vai te encher da presença do Espírito Santo. Tenha foco na missão que Deus tem para ti. Deus tem uma missão para você.
Não permita que a dúvida te paralise, meu irmão. Que a divisão te separe ou a distração te roube aquilo que é mais precioso. Deus, irmãos, Deus ele tem nos chamados para viver uma vida abundante com Ele. Hoje, você está recebendo um mapa para vencer essas estratégias que Satanás está tentando usar para nos derrubar, para nos separar. Mas ele é derrotado, porque Deus é mais, Deus é sempre mais. Você não foi chamado para ser vítima das estratégias, não, do diabo, mas para ser destruidor de fortalezas. Em nome de Jesus eu declaro, você é um destruidor de fortalezas. Você tem poder para orar, para quebrar grilhões. Mas para isso você precisa estar revestido do Espírito Santo. E que essa semana você possa refletir sobre essa mensagem, sobre essa palavra e tentar melhorar naquilo que você acha que precisa melhorar. A palavra de hoje é isso. Sejam sóbrios, vigilantes, estejam atentos às ciladas, estratégias que Satanás usa, muitas vezes para tentar nos derrubar. Amém? Então fique com essa palavra. Essa era a palavra que o Espírito Santo trouxe para nós nesta noite. Que você se coloque de pé agora, nós vamos fazer uma oração. Pedir que o Espírito Santo nos revista cada vez mais.